Todo mundo já percebeu que 2025 vai ser um ano muito esquisito. O governo brasileiro enfrenta a sua maior crise de credibilidade dos últimos anos, enquanto a situação econômica demonstra sair de controle. A insatisfação popular começou a tomar muito mais voz do que o esperado. E essa pressão crescente tem sido interpretado como uma ameaça pelos mais poderosos, que se viram na obrigação de acionar a sua principal ferramenta, o controle da opinião e do pensamento. A grande mídia é encarregada de acalmar o rebanho. Uma boa narrativa é capaz de convencer até o motorista de Uber que ter o seu Pix monitorado é bom para ele. Só que para o pânico daqueles que se acostumaram a ser donos da verdade, o povo tem reagido de forma diferente. O novo Big Brother, carro-chefe da principal emissora do país, está com a pior audiência da história. A faixa nobre ali da Globo não vive seu melhor momento. E aí teve o BBB 25, a pior audiência da história. Enquanto um garoto numa cadeira e um fundo escuro ultrapassa 300 milhões de visualizações. Já foi mais fácil distrair e enganar essas pessoas, que agora estão olhando umas para as outras com uma palavra na cabeça. Nas últimas semanas, a busca pela palavra impeachment explodiu no Brasil. Porém, o governo tem outros planos e fará de tudo para proteger o seu poder. É no momento de crise que o Estado revela a sua face mais assustadora. Os próximos meses serão decisivos para o Brasil, mas tudo depende de quanto a população vai se deixar ser manipulada. A ignorância de um povo é o maior combustível para um governo autoritário. Se você entende que conhecimento liberta e gosta de vídeos que te ajudam a entender o que está acontecendo no mundo, já aperta para se inscrever aqui nesse canal. Donald Trump é o novo presidente dos Estados Unidos, reflexo de um movimento mundial que tem preocupado bastante o governo brasileiro. Caso você não saiba, no último ano nós batemos o recorde de arrecadação de impostos. O brasileiro pagou mais de 36 trilhões de reais tirados do seu trabalho, ao mesmo tempo que em praticamente todos os meses de 2024 nós tivemos um déficit bilionário. Ou seja, o brasileiro está pagando muito, mas ao mesmo tempo o governo está gastando bilhões a mais do que arrecada. Traduzindo, o Brasil está empobrecendo cada dia mais rápido e algo precisa ser feito agora. Quem tem grana já percebeu isso e está saindo do Brasil enquanto o nosso dinheiro ainda vale alguma coisa. Ou no mínimo estão enviando seu dinheiro para fora do país, o que tem sido responsável por um volume recorde de saída. Inclusive, caso você não saiba como mandar a tua grana para fora do Brasil e quer evitar que o seu dinheiro empobreça junto com o governo, dá uma olhada no link que eu vou deixar um passo a passo na descrição desse vídeo. Só que o problema fica ainda mais grave quando você enxerga o tabuleiro geopolítico, o cenário internacional. Donald Trump assumiu a presidência dos Estados Unidos com a sua clássica bandeira America First, ou seja, defender os interesses americanos em primeiro lugar, custe o que custar. Mas que custo exatamente é esse? Historicamente, as guerras no mundo foram travadas quase que exclusivamente através de poder bélico, ou seja, das armas de cada país. Mas nos últimos 100 anos, alguma coisa mudou. Em 1945, o físico J. Robert Oppenheimer disse a seguinte frase: "Agora me tornei a morte, o destruidor de mundos." Ele disse isso no contexto da criação da arma que mudaria para sempre a dinâmica das guerras do mundo, a bomba atômica. Desde que uma arma capaz de literalmente destruir o planeta foi criada, perdeu o sentido de usar todo o poder militar em combate, o que abriu a porta para a chamada Guerra Fria. Uma guerra que não depende de tiros ou bombas, mas de ameaças, narrativas, ataque hacker e sanções econômicas. Não demorou para os Estados Unidos perceberem que controlavam a arma mais útil e poderosa do mundo moderno, uma bomba atômica financeira chamada de dólar. O mundo moderno realiza suas transações entre países na moeda dólar, e os Estados Unidos controlam a emissão desse dólar. Se você quer comprar briga com os americanos, é bom que você esteja muito bem preparado para não depender do dólar, porque essa arma vai ser usada contra você. A Rússia, por exemplo, foi um exemplo disso. No início da guerra da Ucrânia, quando os Estados Unidos decidiram bloquear 300 bilhões de dólares presentes em contas do exterior do governo russo. E é óbvio, isso causaria uma reação. Putin não está sozinho. A Rússia faz parte de uma aliança chamada BRICS, um grupo de grandes economias compostos por diversas nações como Rússia, China e Brasil. E o Brasil decidiu encabeçar a missão de ajudar Rússia e China a tirar o dólar, a arma americana, da mão dos Estados Unidos. Eu toda noite me pergunto por quê que todos os países estão obrigados a fazer seu comércio lastreado no dólar. Por que nós não podemos fazer o nosso comércio lastreado na nossa moeda? Por que nós não temos o compromisso de inovar? Ou seja, substituir o dólar para as transações entre os países por uma moeda controlada pelos países do BRICS, como China, Rússia. Enquanto Joe Biden estava na presidência, isso não era um problema, passava quase que despercebido. Mas Donald Trump chegou totalmente diferente, afirmando que a poderosa arma financeira será usada contra o Brasil
caso esse projeto evolua. O presidente eleito, Donald Trump, ameaçou os países do BRICS, do qual o Brasil faz parte, de tarifas de 100%. Isso porque o grupo tem defendido uma moeda em comum para substituir o dólar nas transações internas entre os países e avisou que qualquer país que tente substituir o dólar no comércio internacional deve dar adeus aos Estados Unidos. E aí eu te pergunto, você enxerga hoje o Lula, idolatrado pela esquerda brasileira, recuando contra uma ameaça de Donald Trump? Até aqui você já entendeu a fragilidade da economia brasileira, empobrecendo a população e o risco de uma bomba atômica financeira estourar aqui no nosso país. Mas a situação pode ficar um pouco mais grave quando você coloca na história um novo personagem-chave do governo americano, Elon Musk. No último ano, Elon Musk travou uma guerra particular contra o judiciário brasileiro. Após negar tirar do ar a conta do Twitter de diversos opositores do governo brasileiro, o STF cortou o acesso de todos os brasileiros da rede social aqui no Brasil e congelou as contas bancárias da Starlink, uma empresa que fornece internet para índios na Amazônia que não descumpriu nenhuma regra. Simplesmente pertencem ao mesmo dono, que é o Elon Musk. Elon Musk perdeu a batalha, recuou, mas colocou toda a sua energia para a campanha de Donald Trump nos Estados Unidos. E agora, com Donald Trump como presidente, Elon Musk se torna o principal conselheiro da maior economia do planeta, responsável por um setor estratégico de adivinha qual área? Financeira. Caso você não saiba, os Estados Unidos são o nosso segundo maior parceiro comercial, o que significa que uma quantidade significativa de dinheiro que entra do nosso país vem de lá. E agora, se o Elon Musk decidir enfrentar o judiciário brasileiro novamente, dessa vez ele tem uma arma muito mais forte, logo no ponto em que o Brasil está com a sua maior vulnerabilidade, a grana. Na biologia existe um comportamento chamado de luta ou fuga, presente em praticamente todos os indivíduos. Funciona assim: se um rato aparece na tua casa e você decide caçá-lo, ele vai fugir. Mas se você chegar a um ponto que deixa ele completamente encurralado, ele te ataca, com um último gesto que pode inclusive significar a sua própria morte. Não é segredo para ninguém que hoje o Brasil sinaliza uma aproximação com diversas ditaduras pelo mundo, principalmente por um alinhamento ideológico mais à esquerda e anticapitalista. Mas infelizmente pra gente, o dinheiro tá acabando e propostas como o monitoramento do Pix aparecem com uma motivação claramente arrecadatória. Ou seja, já que não conseguem cortar os gastos, precisam encontrar os brasileiros que vão pagar essa conta. Praticamente todo mundo entendeu que o Pix não seria taxado, mas que a ferramenta criada abriria a possibilidade futura de identificar pessoas que hoje não são taxadas. Pra quê? Só por curiosidade? E aí o governo, em um gesto desesperado, apertou o botão vermelho e acionou a mídia brasileira para tentar convencer a população que isso seria algo positivo para a faxineira, para o motorista de Uber, porque a comunicação hoje é descentralizada e muita gente estava acordando para o que estava acontecendo. Diferente dos anos 90, a mídia não controla mais como cada pessoa deve pensar e fica cada vez mais difícil para o governo conseguir colar suas narrativas na cabeça da população. E a consequência disso é que mais pessoas estão buscando proteger o seu dinheiro e tirando esse dinheiro do Brasil cada dia mais rápido. Com isso, a consequência trágica e inevitável é que a gente vê, óbvio, o preço de tudo subindo, o dólar ficando cada vez mais caro porque ninguém quer pagar essa conta. E o governo sem a ferramenta chave para controlar o rebanho, que dessa vez parece ter acordado e tá buscando se defender. E aí você me responde, um governo amigo de ditaduras, vendo a sua população se revoltando, a sua popularidade derretendo por conta da liberdade de expressão, qual reação você espera que eles tenham? Para quem tá prestando atenção, nesse momento existe uma óbvia situação de luta ou fuga, onde o governo está encurralado e precisa tomar uma decisão rápido. Mas assim como qualquer indivíduo na natureza, é quando está encurralado que o mecanismo de luta ou fuga aparece e esse governo pode mostrar sua face mais perigosa. Infelizmente, quem vai pagar por essa conta são as pessoas que menos entendem o que está acontecendo, os que são mais suscetíveis à manipulação que está sendo feita. Mas se você faz parte da minoria que entende a importância do conhecimento, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas despertem, porque a hora de agir é agora. Eu vou deixar na descrição desse vídeo o link com abaixo-assinado para quem está comprometido a ir à rua, caso necessário, porque tem um movimento sendo iniciado que dependem de pessoas que estejam realmente comprometidas. E também vou deixar o link do passo a passo mostrando como que você pode fazer de graça para tirar o teu dinheiro do Brasil e proteger o seu poder de compra. Então clica lá, compartilha esse vídeo, tamo junto e até a próxima.